Meus amados, eu saudo vocês com a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Eu quero compartilhar com vocês uma chave, falar com vocês sobre como chamar o poder de Deus sobre vocês sempre que vocês quiserem. Porque as pessoas não entendem como acontece a manifestação do poder de Deus e por não entenderem, algumas vezes elas conseguem acessar a presença de Deus e outras vezes não conseguem. É importante saber que a presença de Deus é acessada, ela vai se tornar cada vez mais real na sua vida. Com o poder de Deus é que vai tornar a presença de Deus acessível na sua vida. Então, sem o poder de Deus presente, atuando, fluindo no nosso espírito, que nós chamamos de unção, esse poder, vamos chamar assim para contextualizar essa chave. Sem a presença desse poder, nós não sentimos a presença de Deus ou sentimos muito pouco. Então as Escrituras, ela explica de uma forma que eu diria assim, de uma forma figurativa, como acontece a manifestação do poder de Deus na vida de um filho de Deus sempre que ele quiser. Eu espero que vocês estejam interessados em saber como funciona, pois a partir de agora vocês vão poder colocar em prática a chave e ter acesso ao poder de Deus com mais frequência. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz assim: E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Paulo está falando sobre a estadia dos filhos de Deus no deserto, saindo do Egito e viajando para Israel. E durante esta viagem, uma pedra, aqui diz pedra? Sim, uma pedra, mais especificamente uma rocha, que seria uma grande pedra, os seguia e eles bebiam desta pedra. E ele revela que esta pedra era Cristo. Muitas vezes nas Escrituras, várias vezes nas Escrituras, o Senhor Jesus é apresentado como a pedra de esquina, a pedra angular que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal. Ele é chamado de rocha eterna, ou a nossa rocha. E esta pedra verteu água sobre os filhos de Deus no deserto, para que saciasse a sede física deles, e ela continua vertendo água hoje para saciar a nossa sede espiritual. E para que ela vertesse água no deserto, foi usado uma chave que Deus explicou a Moisés. Em Êxodo capítulo 17, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma
na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos filhos, diante dos anciãos de Israel. Então, por 2 vezes nas Escrituras, no Pentateuco, o Senhor é descrito esta eventualidade. Deus explicando que a rocha verteria água sobre o povo. A primeira vez, Moisés teria que ferir a rocha, como eu acabei de ler aqui em Êxodo 17:5. Moisés teria que ferir a rocha. Se o texto está correto, Moisés teria que ferir a primeira vez, e na segunda vez, em Números 20, é descrito uma outra situação semelhante, mas diz assim: Deus fala a Moisés: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água. E bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirei esta congregação na terra que lhes tenho dado. Então, o que deve ser notado aqui é que em 2 situações Deus dá ordens diferentes. Em 2 situações semelhantes, Deus dá ordens diferentes para Moisés. A primeira vez ele diz: Moisés, tu ferirás a rocha. Êxodo 17:5. E a segunda vez ele diz: Moisés, tu falarás. Números 20, versículo 8. Alguns interpretam essas 2 passagens comparando elas com a primeira vinda de Jesus, em que as pessoas feriram ele, simbolizando o que Moisés fez a primeira vez com a rocha, que ele bateu na rocha com o cajado, ferindo ela, e ela verteu águas. Perdão. Mas na segunda vez, Moisés, ao invés de falar como Deus mandou, ele bateu. E por isso entende-se que ele desobedeceu a Deus, deixando de santificar o Senhor. É isso mesmo? Então Moisés levantou. Versículo 12, Números 20, 12. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim para me santificardes. É isso mesmo. Então Moisés deixou de santificar o Senhor, desobedecendo
a ordem, não fazendo em conformidade com o que o Senhor falou para ele, pois ele tinha dito agora a segunda vez: fale com a rocha. E ao invés disso, ele tornou a bater. E na segunda vinda de Jesus, ele não vem como uma rocha ferida, né? Ele vem como uma rocha em que nós devemos falar com ele. Ele é esta rocha. Então, a chave está aí. A água vertida por esta rocha é o poder de Deus. O Senhor Jesus fala sobre este poder parece que 2 vezes, e eu vou citar pelo menos uma. Ele fala à mulher samaritana: os que creem em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, essas águas vivas é o poder de Deus. O poder de Deus o poder de Deus é chamado por Jesus de águas vivas, ou seja, o poder de Deus é vivo. A unção do Senhor Espírito Santo é viva. E para que ela flua sobre você, simplesmente você precisa falar com Jesus. Mas precisa falar com Ele com amor, com sentimento de gratidão e de humilhação. Esse poder precisa ser sugado. Você precisa sugar este poder sempre que você quiser. Quando você falar com a rocha, que é Jesus, ele vai verter águas vivas sobre você, e você, em instantes, você já deixa de estar na carne e passa a estar em espírito. Só que algumas vezes vai ser fácil. Em alguns outros momentos, você terá um pouquinho mais de dificuldade. É importante entender que o reino de Deus é tomado à força. E o reino de Deus, ele é tomado com a manifestação do poder de Deus. Você chama o poder de Deus sobre a sua vida e instantaneamente você já está dentro do reino de Deus. É assim que deve ser. Deuteronômio capítulo 32, versículo 12. Diz assim: assim só o Senhor o guiou. O texto está falando sobre Jacó. Só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Em uma outra ocasião eu quero falar só sobre esta questão aqui, porque alguns estão se perdendo. Eu acho que a melhor colocação é assim: estão se perdendo no próprio Espírito, sem ter a intenção correta na presença de Deus. Não estão sendo guiados pelo Senhor porque estão se deixando seduzir por deuses estranhos. E nem sempre esse Deus será um demônio. Muitas pessoas acham que um Deus estranho é uma imagem de escultura, ou um demônio, ou uma Iemanjá, algo do tipo. Quando na verdade um Deus estranho é algo que nós estamos tentando servir a esse Deus em paralelo ao Deus verdadeiro, ou seja, junto com o Deus verdadeiro.
E aí não conseguimos, porque as Escrituras, Jesus fala assim, que se agradar a um, aborrecerá o outro. E aí, se nós tivermos conosco algum Deus estranho, eu já vou citar alguns bastante recorrentes na vida de muitas pessoas. Kawaii, Facebook, Instagram, o culto de si mesmo, que é quando a pessoa ela dá muita ênfase na própria beleza, ela passa tempos e tempo diariamente cuidando da beleza ali. Então por fora ela fica muito bela, mas por dentro ela fica turbulenta da mente e não sabe se aquietar na presença de Deus. Então isso também é um Deus estranho e faz com que a pessoa perca o foco em ser guiado somente pelo Senhor e passa a ser guiado por esses outros deuses, passa a ser guiado pela própria alma. Então aqui uma pincelada nessa questão do Deus estranho. Tem mais, tem TikTok, Netflix, né? Esses são os deuses comuns aí que tem seduzido muitos crentes a ficar na presença de Deus. Inclusive eu já me achei É verdade, a sair, a Kessa está aqui me corrigindo, tem seduzido a sair da presença de Deus. Eu em alguns momentos já me deixei seduzir por uns desses deuses. A gente perde o sono ali assistindo Netflix e não consegue voltar, fica entregue aos prazeres da carne. Não consegue voltar para a presença de Deus, é preciso renunciar. Versículo 13, Deuteronômio 32:13. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer o fruto do campo, e o fez chupar mel da rocha e o azeite da dura pederneira. O que o texto está falando aqui de forma simbólica? Cavalgar nas alturas da terra significa autoridade. Cavalgar significa ter autoridade sobre as trevas, estar mais alto que as movimentações do inferno. Comer os frutos do campo, comidas espirituais. Mas o foco que eu quero dar aqui é na última frase do versículo. Chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Rocha é um sinônimo de pedra, tem a mesma conotação. No entanto, seria uma pedra seria algo pequeno e uma rocha seria algo grande e rígido. E pederneira também é sinônimo de pedra. Então nós temos aqui mel e azeite, dois elementos que simbolizam uma bebida espiritual, pois nós sabemos que a unção do Senhor Espírito Santo ela é simbolizada nas Sagradas Escrituras pelo azeite, e nós sentimos ela no nosso espírito como mel, comparado ao mel, como se fosse um mel misturado com fogo, né? Um fogo que não é um fogo que arde nos causando sofrimento, mas arde causando prazer. Assim que é a manifestação do poder de Deus no interior do nosso espírito. E Deus fez Jacó chupar. Esse chupar significa que você tem que chamar o poder de Deus, de Jesus, para você. E existe uma forma de ser feito isso. A forma é falar
como foi demonstrado em Deuteronômio, falar. E também existe uma outra forma que é apresentada nos evangelhos. E essa forma ela é usada, porém pouco divulgada. Ela é usada por algumas pessoas, porém pouco divulgada. Que ela está bem associada a esse texto de Deuteronômio. Você chupar o azeite sobre você através da respiração. Então tem uma passagem dos evangelhos que o Senhor Jesus, ele vai orar por um surdo. E diz a Bíblia, eu não tenho o texto aqui, mas eu vou descrever para você como foi, você vai lembrar. Jesus coloca os dedos dentro do ouvido do surdo e ele olha para cima. É importante prestar atenção nas atitudes de Jesus. Ele olha para cima e ele suspira. Diz a Bíblia que ele enche o pulmão de ar e ele diz: Efatá. O que Jesus está fazendo ali? Ele está se conectando ao Pai, que poderíamos associá-lo a este texto como sendo a dura pederneira e Jesus sendo a rocha. Então a rocha está ligada à dura pederneira e está sugando o azeite sobre si. Esta é uma técnica que pessoas como o pastor Benny Hinn usa, Kathleen Kuhlman conhece e agora vocês também conhecem, e que deve ser usada no momento de comunhão com Deus ou sempre que precisarem do azeite sobre vocês. Então você vai se aquietar, se conectar em Jesus e você vai respirar profundamente. Você vai respirar calma e tranquilamente e o azeite vai vir. Talvez você não consiga da primeira vez, mas a prática vai levando à perfeição. O que mais pode acontecer? O que mais pode acontecer nessa prática? O que ativa os dons espirituais na sua vida é este azeite, é este mel, proveniente da rocha e da dura pederneira. Nesta prática, é bastante comum que você tenha visões espirituais, por exemplo, no momento em que você está respirando. Visões espirituais, respostas de Deus falando com você. Amados, então a chave, mais uma chave, está aí. Coloquem em prática. Existe mais chaves ensinadas por Jesus que devem ser usadas junto com essa, como a que eu já falei com vocês do louvor, né? Que eu mostrei ali no texto de, eu acho que segundo livro de Reis, aonde o profeta Eliseu pede um arpista para profetizar. E também existe uma outra chave que deve ser usada para acessar o reino de Deus, que é se tornar humilde como criança. E assim que eu puder, eu quero estar compartilhando ela aqui com vocês. A chave de manipulação emocional.
É uma chave muito interessante, eu gosto muito desse assunto. E vocês vão entender que acessar o reino de Deus é uma arte. E quando você entende como funciona, se torna muito mais fácil. E você não fica mais tão preocupado porque está de joelho ali querendo orar, mas não consegue. Porque você passa a ter domínio próprio. Então, se Deus permitir, nosso próximo assunto será como se tornar como criança na presença de Deus para acessar o reino mais fácil, a chave de manipulação emocional. Shalom a todos vocês e até o próximo áudio.